Olá, eu sou a professora Aline. Estamos de volta hoje com a aula número 10. Nessa aula de hoje, é a última aula sobre as transformações químicas. Então, eu vou fazer um resumo, tá? Vou retomar o que a gente já viu durante as aulas passadas e, em seguida, explicar a última atividade desse conteúdo, tá? Vamos lá. Primeiro, olha só. Vou falar um pouquinho de reação química para a gente relembrar o que acontece numa reação e como ela é representada. Quando ocorre uma mudança, uma transformação em uma substância em que a constituição da matéria é alterada, dizemos que este é um fenômeno químico, ou melhor, que ocorreu uma reação química, diferente da transformação física, como a gente já viu, tá? Transformação física não altera ali a constituição da matéria, do que a matéria é formada, tá? Neste caso, os átomos permanecem praticamente intactos. O que ocorre é que eles são rearranjados em novas moléculas. Por exemplo, observe a reação química abaixo. Então, numa reação química, o que acontece? Os átomos permanecem ali os mesmos. A mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho nos produtos, tá? Bom, essa reação química que a gente tem aqui embaixo, olha só. Ela está representada por esferas, certo? Tem as esferas aqui que são as branquinhas, que são menores do que as esferas que são rosinhas maiores, tá? Então, vamos lá. As moléculas aqui, os átomos que são bolinha branquinha, são de hidrogênio, ó. Aqui ele fala que eu tenho duas moléculas de H2. Então, duas moléculas de H2. Hidrogênio 2 quer dizer que eu tenho dois átomos de hidrogênio em cada molécula. Olha só, dois átomos. Uma molécula. Então, eu tenho duas moléculas, tá? De H2, certo? Mas o que? Então, eu tenho aqui substâncias reagindo. Então, eu tenho aqui duas moléculas de H2 mais uma molécula de O2. Então, essa bolinha maior, ela é o oxigênio. Se é O2, quantos átomos eu tenho? 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2, tá? Então, uma molécula de O2. Então, esses são os meus reagentes, substâncias que vão reagir. A reação dessas substâncias vai me dar um produto. Qual é o meu produto aqui? Duas moléculas de o quê? H2O. Então, olha só, as moléculas, né? Os átomos, eles foram rearranjados. A mesma quantidade de átomos que eu tenho aqui nos reagentes, eu tenho no produto. Eles só foram rearranjados. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho H2O. Esse O aqui quer dizer que é um só, não tenho nenhum número aqui. Então, é um só. Quantas moléculas de H2O? 2 moléculas, certo? Então, essa daqui é a minha reação química. Para vocês perceberem que a quantidade de átomos não se altera numa reação química. Vamos lá. Lavoisier já dizia, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um exemplo básico, isso aqui, ó. Foram criados novos átomos? Os átomos se perderam? Não. Eles foram transformados, tá? Em novas substâncias. É isso que acontece, mas a quantidade de átomos permanece a mesma. Então, Lavoisier, ele tinha essa lei aqui, que ele publicou, a lei da conservação das massas. Então, conserva-se o número de átomos.
Veja a equação química da queima do carvão. Isso daqui eu já expliquei para vocês, mas vamos lá relembrar um pouquinho mais. A queima do carvão, olha só. Aqui eu tenho carbono e o oxigênio. Eu tenho aqui um átomo de carbono, porque eu não tenho nenhum número aqui, tá? Quando eu não tenho nenhum número, quer dizer que é um só. E aqui eu tenho 2 de oxigênio, tá? Que são as substâncias que vão reagir. O meu produto final, ele tem que ter quantos átomos? Tem que ter 1 do carbono e 2 de oxigênio, certo? Olha aqui o produto, exatamente a mesma quantidade, 2 oxigênio e 1 carbono. Só que ele forma, né? Ele foi rearranjado, ele formou uma nova molécula, uma nova substância. Formou o quê? O dióxido de carbono, que é também o gás carbônico, tá? Olha só. A equação representa uma reação de combustão, quer dizer que é queima, pois o gás oxigênio, que é o comburente, está reagindo com o carvão, que é o combustível, formado por átomos de carbono, produzindo dióxido de carbono, que também é chamado de gás carbônico, e liberando o quê? Energia. Agora, observe a representação da mesma reação a partir de um modelo de esferas. Como essa anterior, que eu já expliquei para vocês, aqui eles representaram essa reação química em um modelo de esferas também, tá? Vamos lá entender esse modelo. Aqui a gente tem um átomo de carbono, tá? Então, a bolinha preta é o carbono. A bolinha vermelha maior é o oxigênio, tá? Eu tenho um átomo de carbono reagindo com 2 átomos de oxigênio, O2. Então, eu tenho uma molécula de carbono aqui e uma molécula de O2. Qual vai ser o produto? Ó, os átomos rearranjados. C é um só, O2, certo? CO2 é o gás carbônico. Mesmo número de átomos que tem nos reagentes, tá? Igualzinho nos produtos. Essa aqui era a lei de Lavoisier, aquilo que Lavoisier dizia, tá? Conserva-se a massa, conserva-se o número de átomos. Vamos para a próxima lei. A lei de Proust. A lei de Proust, que foi a última que a gente viu na aula passada, né? Bom, olha só aqui. Temos uma reação química acontecendo aqui. Olha a primeira experiência que ele diz aqui. Tenho o carbono e o oxigênio. A mesma reação da anterior, daqui, ó, né? O carbono e o oxigênio reagindo CO2. Olha lá. Mas aqui a gente já entra na quantidade exata da massa, tá? Então, olha só, aqui eu tenho 3 gramas de carbono, certo? 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio. Qual vai ser o meu produto? 11 gramas de gás carbônico. Tá? Então, 8 mais 3 é 11. Então, o produto deve ter a mesma massa que os reagentes somados, tá? 11 gramas. Na segunda experiência, o que Proust fez? Olha só, ele usou 6 gramas de carbono. O que ele fez? Ele dobrou, como se ele tivesse dobrado a receita do bolo, como eu disse na aula passada. Então, ele dobrou aqui, olha. Ele usou 6 gramas de carbono, mais 16 gramas de O2, né? E 20, e o que resultou? Qual foi o produto? 22 gramas de gás carbônico. Então, ele colocou uma molécula a mais aqui de cada substância. Ó, ele colocou uma molécula a mais de carbono, uma molécula a mais de O2, de oxigênio, e resultou no quê? Numa molécula a mais de gás carbônico, de CO2. Então, dobrou. Olha o que diz aqui. Da primeira experiência para a segunda, a quantidade de átomos dobrou. Como consequência, todas as massas duplicaram também, tá?
dobra-se tudo. Tá? Então, essa daqui era a lei de Proust, certo? A atividade 3, vamos lá. Depois de ter revisto tudo isso, que já foi explicado nas aulas anteriores, tem a atividade 3. O que a atividade 3 pede para vocês? É uma sistematização. A gente vai sistematizar, fazer um resumo de tudo que nós vimos aí sobre esse conteúdo, tá? O que ele pede para que vocês façam? Produzam um texto em seu caderno explicando o que você aprendeu com essa atividade. Então, vocês vão produzir um texto no caderno e depois, de alguma forma, tá entregando para o professor ou para a professora de vocês. Você pode utilizar esquemas ou representações gráficas para explicitar melhor as suas conclusões. A que conclusão você chegou, tá? Então, a ideia é essa: produzir um texto no caderno, pode usar esquema, pode fazer um mapa mental, um mapa conceitual, que facilita muito, e para explicar aí melhor o que você concluiu, o que você entendeu sobre esse conteúdo, ok? Bom, então vamos lá, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.